Olá, amados. Sou o pastor Jacques Reis. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero trazer como base a palavra do Senhor. Capítulo 9 do Evangelho de João, no versículo 10 e no versículo 11. Diz assim: Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Queridos, há 24 anos aproximadamente, eu estava em uma vida completamente fora da direção de Deus. Era um jovem viciado nas drogas, completamente oprimido pelo inimigo. Eu lembro que eu acordava 7 da manhã, ia para uma mata que tinha próximo à minha casa, e ali eu me drogava com aqueles colegas, com aqueles amigos, e me drogava terrivelmente. Para casa eu só retornava lá para as 2h30 da manhã. E essa foi a minha vida, uma vida de sofrimento, uma vida de peregrinação atrás de drogas, em bocas de fumo, em vielas, em becos e valados. Porém, chegou uma época que o meu coração estava dilacerado. A angústia havia tomado conta do meu ser. Eu não tinha mais esperança de nada. E houve uma necessidade interna, profunda, acredito, vinda do próprio Deus. Uma necessidade de adoração a Deus Todo-Poderoso. Porém não conhecia, eu não sabia quem era, eu não tinha informação sobre ele. Amados, preste atenção no que Deus fez comigo. Certa feita, um dito colega rouba uma carteira, ou melhor, ele pensava que seria uma carteira, que era uma carteira, mas não era uma carteira. Ele acabou roubando uma Bíblia, pensando que assim seria uma carteira cheia de dinheiro. Eu me lembro que ele pegou aquela Bíblia, chegou até mim, e eu fazia um pequeno trabalho ali na Grande Vitória, e ele disse para mim: olha, achei que eu tinha acertado a boa, e é uma Bíblia, vou jogar fora. Eu falei: não jogue fora, dá cá. Eu era mais ou menos aquele doidão, né? Que gostava sempre de estar lendo alguma coisa, para nas rodas ali filosofar besteiras, né? E peguei aquela Bíblia, levei para casa e coloquei em cima do guarda-roupa. E certa feita eu acordei assim com vontade de ler alguma coisa. Procurei nas revistas, já tinha lido todas elas, e lembrei, me veio a memória da Bíblia que estava em cima do guarda-roupa. E o que eu fiz? Fui lá, peguei a Bíblia, fechei a porta, porque ninguém podia, no caso, me ver lendo a Bíblia, né? Na minha cabeça ia queimar o meu filme, né? Peguei aquela Bíblia e comecei a abrir e comecei a ler. Quando li o primeiro versículo, o segundo versículo, os meus olhos encheram de lágrimas e eu comecei a chorar. E eu fechei aquela Bíblia e abri novamente e li mais uns 2 versículos e comecei a chorar. E eu fechei aquela Bíblia, né? E joguei em cima do guarda-roupa e pensei assim: esse negócio está vivo. Larguei ela para lá e saí, limpei as lágrimas e saí de dentro do quarto. E dei seguimento à minha vida de drogas, né? Porém, queridos, alguma coisa estava acontecendo no meu coração. O Espírito do Senhor Jeová, ele estava trabalhando na minha vida de uma forma toda especial. E eu comecei a sentir uma necessidade tamanha de parar com tudo aquilo, de largar aquela vida de drogas e de loucuras. E eu falei: não, eu tenho que largar isso, eu preciso deixar isso de lado. E eu comecei a lutar com as minhas próprias forças. Meu engano, né? Tá aí o engano de muita gente, talvez até o seu que está me ouvindo. Falei assim: não, eu posso, eu consigo. E você já tentou uma vez,
tentou 2 vezes, 3 e não consegue. Sabe por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É assim que diz a palavra. Não adianta você tentar pela sua própria força. Presta atenção, você precisa fazer força, sim. Você precisa dispor energia, sim. Você precisa dizer não, sim. Mas na pessoa de Jesus Cristo, tendo Deus como base, tendo Deus ali como estrutura, como força, para que você vença esse poder tão terrível que é o poder das drogas, o poder dessa química terrível que é a droga, que é a cocaína, que é o crack e por aí em diante. Então, queridos, o que aconteceu? Todas as vezes que eu tentava, eu não conseguia. E eu dizia, não, hoje eu vou conseguir. Essa era a minha esperança. Mas quando eu chegava pela manhã, uma voz, ou melhor, um assobio, lá do outro lado, no portão da minha casa, a rapaziada ali do morro, os amigos, os malucos, desciam, chegavam no portão da minha casa e dava aquele assobio assim, ó. Não consigo nem mais assobiar, né? Presta atenção. Agora, no final eu vou dar um assobio, fica ligado aí. E acontece que eles davam aquele assobiozinho, eu já conhecia. E eu, pum, quando eu ia ver, eu já estava lá no meio. Eu falava, meu Deus, que situação é essa? Que condição que eu tô? Eu preciso sair disso, eu preciso sair disso. E eu me lembro muito bem que algumas vezes eu estava lá dentro da mata, usando porcaria, indolando, fazendo um monte de coisas. E de repente eu ouvia de longe, um instrumento, não sei, uma caixa de som que nos alcançava lá. Ou antigamente tinha aquelas igrejas com as cornetas em cima, um que ficava do lado de cá e outro pro lado de lá. Alguém lembra? Então, me alcançava lá naquele local. E quando a palavra ia lá e eu ouvia, eu lembro que o meu corpo ficava todo arrepiado e eu ficava todo envolvido naquela sensação que eu não conhecia, que eu não sabia. E de repente eu comecei a falar coisas. Eu acredito, irmãos, hoje, entendendo a palavra, que eu comecei a sentir coisas, a até profetizar coisas. E eu dizia, tem um lugar preparado para mim, que não é esse que eu estou vivendo. Tem uma vida preparada para mim, que não é essa que eu estou vivendo. Era isso. Era exatamente dessa forma que uma força tremenda enchia o meu coração e transbordava o meu coração ao ponto das minhas palavras serem estas. E eu dizia, não, alguma coisa vai acontecer comigo. Eu tenho uma outra vida, eu não sei aonde, eu não entendo, eu não compreendo, mas alguma coisa vai acontecer. E as pessoas, a rapaziada que estava ali, ela dizia assim, ó, maluco, tá doidão, já que essa mesma viagem, para com essa viagem, rapaz. E eu falava, não, eu não sei o que é, mas eu não vou ficar durante muito tempo aqui não. O tempo foi passando e Deus foi trabalhando mais profundo no meu coração. E eu comecei a sentir aquilo cada vez mais forte, ao ponto que eu comecei a prometer todo dia que eu largaria aquela vida. Eu lembro muito bem que certa feita eu, em uma daquelas promessas, porque todas as promessas que eu fazia, a rapaziada chegava no meu portão e dava aquele assobiozinho que eu não sei dar mais. E eu saía, ia com eles e acontecia tudo de novo. Mas teve um dia que foi o dia D, foi o dia da minha salvação. Foi quando eu acordei, a rapaziada chegou e eu fui com eles. Chegando lá, eu me lembro que eu me droguei terrivelmente. E depois cada um tomou um destino, um canto, e eu desci o morro. E fui para a beira do campo de futebol, isso já na tardezinha, final de tarde. Eu saí louco. E na beira daquele campo eu sentei, daí estava passando um jogo de futebol, tinha 2 times ali jogando.
E eu sentei ali. Amado, quando eu sentei naquele local, uma voz do céu falou comigo. E a voz, ela disse dessa forma: levanta e vai para a minha casa me servir. Quando eu ouvi essa voz, eu pensei, tô maluco, tô doido, eu tenho que parar com isso, agora já estou ouvindo vozes. E fiquei novamente ali assistindo aquele jogo, e novamente a voz fala comigo: levanta e vai para minha casa me servir. Quando ela disse novamente, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: eu vou mesmo. De uma forma maravilhosa, eu compreendi que era Deus. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu levantei daquele local, saí meio cambaleando, fui para casa, já estava quase anoitecendo, bem tardezinha, quase anoitecendo, talvez 6 horas, 6:30. Fui para casa, tomei um banho, melhorei mais um pouquinho e fui para a casa de Deus. Entrei na primeira igreja, a igreja que eu conhecia, que eu passava sempre em frente e via lá as pessoas cantando. Não conhecia ninguém de lá, e as pessoas também não tinham intimidade comigo, não me conheciam. Mas eu entrei por aquelas portas e lembro que era a igreja do Evangelho Quadrangular. Foi a igreja onde eu nasci, né? E quando eu estava lá, eu sentei no último banco e era uma campanha. E uma campanha era, se eu não me engano, era os 15 degraus da fé. Eu não sei em que degrau eu cheguei, mas eu acho que eu cheguei lá para o 7º degrau. E eu sentei lá atrás, e o pregador cheio do Espírito Santo. Aquele homem flutuava em cima daquele altar. E ele, cheio da glória de Deus, a graça de Deus, ele começou a pregar toda a minha vida lá na frente. E eu olhei assim e falei: eu tenho que procurar alguém aqui que me caguetou para esse cara. Alguém falou de mim para ele. E comecei a procurar e não achei ninguém. Eu olhei e falei: não tem ninguém aqui que me conhece. E ele começou a pregar profundamente, contando toda a minha história. E no final da mensagem ele fez o apelo se alguém queria aceitar a Cristo, e eu falei no meu coração: vou deixar para outro dia. Eu vou continuar visitando e depois eu tomo uma decisão. Amados, quando eu falei isso, saiu um rapaz lá da frente, ele veio andando no corredor. E quando ele chegou próximo do meu lado, em minha frente, ele disse: olha, outro dia não, é hoje a tua salvação. E eu levantei as mãos naquele lugar. Aleluia! Oh, glória! Glória a Jesus! Eu levantei as mãos naquele local, fui até lá na frente, e eu já estava com meu coração saindo pela boca quando eles oraram. E quando terminou a oração, eu me senti leve. Eu falei para os irmãos que estavam em minha volta, eu falei: eu tô leve, eu tô leve. Alguma coisa saiu das minhas costas. E eles começaram a glorificar a Deus. E agora Deus muda a minha história. Deus muda a minha vida. Voltando para o texto que lemos, aquele homem era cego. Todas as pessoas viam aquele homem mendigando todo dia naquela cidade. Era a minha condição naquele local. As pessoas viam a minha condição de cego espiritual, de homem drogado, envolvidos em delitos, envolvido em coisas ilícitas. E as pessoas apontavam e diziam: olha, vai morrer, vai preso, vai ser destruído, não vai longe. Mas assim como naquela cidade entrou um homem, aleluia, e foi em direção àquele cego e o curou, fez lodo ali, colocou nos seus olhos e o curou. E quando agora aquele homem chamado Jesus entra ali e cura aquele cego,
As pessoas começam a olhar para ele andando dentro da cidade, completamente transformado. As pessoas ficam atônitas e diz: olha lá, é ele? Outro, não é nada, rapaz, que não tem condição de ser ele. E ele se apresenta e diz: sou eu. Aleluia, sou eu. Mas o que aconteceu com você? O que houve com você? Ele diz: um homem chamado Jesus me curou. Amigo, talvez eu estou pregando para você que está escravizado. Está completamente escravizado e não sabe que direção tomar. Talvez eu estou pregando para uma pessoa que as algemas tomou os seus braços e os seus pés. E você diz: o que eu vou fazer? Quem sabe você já pensou até mesmo em tirar a sua própria vida. Quem sabe você já pensou em sumir, largar a tua casa, a tua família, em desaparecer. Mas eu estou aqui porque eu tenho uma mensagem de Deus para você. Não faça tal coisa. Sabe por quê? Porque o homem chamado Jesus me curou. O homem chamado Jesus restaurou a minha vida. Um homem chamado Jesus mudou a minha história. E ele hoje, não é amanhã e nem depois, hoje, ele quer fazer o mesmo na tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer quebrar essas algemas que estão aprisionando a tua alma e que estão sufocando o teu espírito para que ele não tenha comunhão com o Espírito de Deus. O homem chamado Jesus quer entrar dentro da sua história e ele quer fazer uma nova história para você. Olha, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para você. E eu quero que você fique atento no que eu tenho para te dizer. Até aqui, a tua história já foi feita, ela já foi escrita. Até agora. Você não tem como voltar. Você não tem como retroceder e consertar tudo o que você fez de errado. Mas uma coisa é certa. Daqui para frente, aleluia, a tua página está em branco. Você pode escrever uma história de vitória na pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Você pode sentar agora e idealizar para a sua vida uma nova história. Não uma história de sofrimento, não uma história de vícios, não uma história de lamúrias, de dor, mas uma história de campeão. Campeão em Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que venceu, aquele que tem todo o poder nas suas mãos, se chama Jesus Cristo, Senhor. Aquele que mudou a minha história e muda hoje, se você crê, a tua história. Eu quero orar por você nesse momento. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que recebesse essa oração. Deus tem uma obra com você e é agora. Feche os seus olhos. Senhor Deus, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor fez com aquele cego, e assim como o Senhor fez comigo, eu peço agora sobre essa pessoa que está nos assistindo, que o Senhor entre com a tua mão forte, quebra toda a obra do inimigo, toda a corrente de Satanás, repreenda e realiza uma obra poderosa de libertação na vida deste homem, na vida desta mulher, desse jovem, desse adolescente. Eu profetizo agora sobre a sua vida a libertação, a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero deixar aqui o endereço da nossa igreja. Eu espero que você venha nos visitar, para que nós possamos conversar um pouco.
nós podemos te ajudar. Nós temos, pela graça de Deus, uma experiência no trabalho para dependentes químicos. E Deus tem algo especial para você. Vem para cá. Bom, o nosso endereço é aqui na Avenida Jerônimo Monteiro, 1469, no bairro Garoto, né? Ali no bairro Garoto existia uma loja de moto chamada Speed Moto, onde tinha uma moto pendurada. Nós agora, a igreja está naquele local, próximo à garagem da Garoto, ok? Então, essa é a palavra. Estou esperando a sua visita. Que Deus te abençoe. Amém.